Saúde-vos na bendita paz do nosso Senhor Cristo Jesus. Sintam-se abençoados, porque Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Receba a tua bênção, receba a tua bênção em nome de Jesus. E hoje vamos falar disso. Hoje temos como tema o porquê eu não vejo a glória de Deus na minha vida, porque eu não recebo a resposta de Deus na minha vida, porque eu não consigo enxergar a resposta de Deus na minha vida. Eu vivo clamando, eu vivo orando, eu entrego a minha ansiedade dia após dia, eu falo com Deus. Deus, eu preciso disto, eu falo com Deus. Deus me ajuda, eu falo com Deus. Deus é isto e aquilo. A Bíblia diz que nós devemos entregar toda a nossa ansiedade a Deus. Então eu entrego a minha ansiedade a Deus, mas não vejo a resposta de Deus na minha vida. Não vejo Deus respondendo o meu clamor. Não vejo Deus respondendo a minha oração. Então este é o tema de hoje. Nós vamos falar disso hoje. Mas para entendermos isto, eu vou contar uma história verídica, algo que aconteceu na vida real, e a Bíblia retrata esta história. A Bíblia retrata essa história. Vou falar de Jesus Cristo. A pergunta é: por que o povo não aceitou Jesus? Por que o povo rejeitou Jesus? Sendo ele rei, sendo ele libertador, mas o povo o rejeitou. Por quê? A primeira resposta que nós temos a essa pergunta é que ele nasceu numa família pobre. Assim diz a palavra de Deus no livro de João, capítulo 1, versículo 46. Disse-lhe Nataniel: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vem. O que isto quer dizer? O povo rejeitava tudo o quanto vinha de Nazaré, porque de Nazaré não veio a coisa boa, porque Nazaré era uma cidade pobre. E a Bíblia diz que Jesus Cristo será chamado Nazareno, foi chamado Nazareno porque nasceu em Nazaré. E como o povo sabia, daquele lugar não há nada bom, sendo uma cidade pobre, e Jesus Cristo nasceu numa família pobre, e ele nasceu numa família de carpinteiros. Então o povo o rejeitou por isso, porque esperavam que o libertador, o Messias, o rei que foi dito pelos profetas que irá nascer da descendência de Davi, este rei viverá no mundo como rei, ele será rico, ele será poderoso demais na terra. Então, quando não viram estas características em Jesus, então rejeitaram na hora. Não pode vir coisa boa de Nazaré, porque Nazaré é uma cidade pobre. Então, é o que está a acontecer contigo agora. Você não está vendo a resposta de Deus, porque você julga a resposta na carne. Jesus Cristo é o libertador, mas o povo o julgou na carne, não sendo o libertador. Por isso que Jesus Cristo diz assim: um profeta não tem honra na sua própria terra, na sua própria casa. Então julgaram ele na carne, julgaram o Messias na carne. Ele é o libertador, ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas o povo julgou ele na carne, porque o povo não entendia o que é espiritual. Então você não está entendendo a resposta de Deus na tua vida, porque você está na carne. Deus já respondeu a tua oração. Deus já respondeu a tua ansiedade. A ansiedade que você tinha continua se manifestando, ou a ansiedade que você tem continua se manifestando. Você ora e a ansiedade continua se manifestando, porque você não está aceitando a resposta de Deus. Não está aceitando o que Deus colocou na tua frente. Você diz: não, o que eu pedi a Deus não é isso que está na minha frente. O que eu pedi a Deus não é isso que está acontecendo.
E aquilo que você está a julgar é a resposta de Deus. Aquilo que você está a rejeitar é a resposta de Deus. Mas você está rejeitando porque você esperava boas características físicas. Você esperava uma boa aparência para poder aceitar. Razão pela qual muitos de nós não tomamos posse da nossa bênção, porque nós ainda esperamos aquela aparência física. A bênção de Deus tem que ter uma aparência física que nós mentalizamos. É a razão pela qual até hoje não tomamos a bênção de Deus para nós. Entenda que Deus é Espírito. E se Deus é Espírito, Deus fala no Espírito. Não fala na carne, fala no Espírito. E se você continua na carne, você nunca vai entender Deus. Porque Deus não se agrada com os que andam na carne. Outra característica, diz assim. Outra resposta, por que rejeitaram Jesus? Porque não tinha a estatura de um rei poderoso em guerra. O povo sabia de que um rei, ele tem que ter soldados à volta. Ele tem que ter seus guardas à volta. Então, Jesus Cristo não teve essas características. Jesus Cristo não dormiu em nenhum quartel. Jesus Cristo não tinha nenhum quartel. Jesus Cristo não tinha nem onde inclinar a cabeça. Jesus Cristo não tinha soldados à volta. Mas ele era rei. Ele é rei. E ele habitou no meio de nós. Habitou no nosso meio. Mas ninguém aceitou Jesus Cristo porque ele não tinha a estatura física de um rei. Assim diz a palavra de Deus no livro de 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a 28. Diz a palavra de Deus: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. O que isto quer nos dizer? O que você espera com que aconteça como resposta da tua oração, Deus não escolheu isso. Deus escolheu uma outra coisa para dar-te como resposta. Deus já te respondeu. A tua resposta está à frente. Mas acontece que tu não enxergas essa resposta. Porque você já mentalizou como deve ser a resposta de Deus. Você já desenhou fisicamente como deve ser a resposta de Deus. Razão pela qual tu não tomas posse da resposta de Deus que está na tua frente. E você continua clamando, você continua orando, você continua jejuando, você continua buscando, mas Deus já te respondeu. E Deus só está te olhando, porque você está andando na carne. Você está andando na carne. Tudo que você enxerga que seja a resposta de Deus fisicamente não é a resposta de Deus. A resposta de Deus está no Espírito. A resposta de Deus não está na carne, está no Espírito. E enquanto você continua na carne, você vai continuar rejeitando a bênção de Deus que está à tua frente. Você vai continuando rejeitando o emprego que Deus te deu. Você vai continuando rejeitando os dons do Espírito que Deus te deu. Você vai continuando rejeitando o ministério que Deus te deu. Você vai continuando rejeitando o marido que Deus te deu. Você vai continuando rejeitando a mulher que Deus te deu. Você vai continuando rejeitando toda a bênção que Deus te deu. Você vai continuando rejeitando o conselho que Deus te deu. Por quê? Porque você quer ver isto no físico. Você quer ver as coisas da maneira como você tem caracterizado. Você caracterizou que a resposta de Deus deve ser assim, 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 assim. Então, se as coisas não acontecem da forma como você caracterizou, então não é a resposta de Deus. E Deus não vive na aparência. Deus não vem como o homem vem. A resposta de Deus está na tua frente. Mas você não está a enxergar porque você está andando na carne. Você está vendo com olhos físicos e não com olhos espirituais. Quem recebe de Deus
quem recebe de Deus? Esta é a pergunta. Quem recebe de Deus? A resposta é a seguinte: só recebe de Deus todo aquele que vem no Espírito. Só recebe de Deus todo aquele que tem o olho espiritual ativo. Todo aquele que tem o olho espiritual ativo é o que recebe de Deus. Porque Deus revela no Espírito e não na carne. Assim diz a palavra de Deus no livro de 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 9 a 11. Diz assim a palavra de Deus: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. O que isto quer dizer? As coisas que o teu olho espiritual não viu, as coisas que o teu olho espiritual, aliás, as coisas que o teu olho físico não vem, as coisas que o teu olho carnal não está vendo, as coisas que o teu coração carnal não está sentindo, as coisas que o teu ouvido carnal não está ouvindo, são as coisas que Deus preparou para ti. São as coisas que Deus te deu. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Veja só, o povo de Israel queria um libertador. O povo de Israel ficou atento por um libertador, que este libertador vinha da descendência de Davi. Então o povo teve características. Este libertador, este rei, tem que ter soldados à volta. Este rei tem que ser poderoso em guerra. Nenhuma guerra deve vencer ele, mas ele vencerá tantas guerras. Este povo vai proteger o povo, vai criar um quartel, vai construir um quartel. Este rei vai construir um quartel para o povo. Este libertador vai construir um quartel para o povo. Ele vai viver dentro do quartel e o povo estará protegido ao lado dele. E o libertador estava no meio do povo, mas o povo não aceitou o libertador porque ele não tinha quartel. O povo não aceitou o libertador porque ele não tinha a estatura de um homem de guerra. O povo não aceitou o libertador porque fisicamente não tinha a aparência que o povo queria. Mas Deus não a revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. As pessoas que estavam com o olho espiritual aberto, as pessoas que tinham o olho espiritual aberto, é que entenderam que Jesus Cristo é rei, é que entenderam que Jesus Cristo é filho de Deus. Somente as pessoas que tinham o olho espiritual aberto conseguiram enxergar Jesus. Então você não está aceitando a resposta de Deus na tua vida. Você não está aceitando o casamento na tua vida. Você não está aceitando um marido na tua vida. Você não está aceitando a mulher na tua vida. Não está aceitando o emprego porque você está enxergando com olhos espirituais. Você espera com que as características que você desenhou possam se desenrolar, ou melhor, possam se apresentar naquilo que você espera ter. Aí é que você vai aceitar. Quando possuir estas características que fisicamente você almeja ter, você desenhou. Deus revela no espírito e não no físico. Entenda que quando você ora, quando você busca Deus no Espírito, então Deus te revela no Espírito. O problema de muitos é que quando oram, estão no Espírito. Mas quando já estão para a busca da resposta, já não estão no Espírito. Para orar, ficam no Espírito. Para buscar a resposta, saíram do Espírito. Entenda que ninguém sai do Espírito. Todo mundo vive no Espírito. Em nenhum momento Jesus Cristo saiu do Espírito. Em nenhum momento Jesus Cristo resolveu assuntos que se depararam, ou assuntos que ele deparou-se com eles no físico.
Jesus Cristo em todos os momentos esteve no Espírito. Veja, Jesus Cristo foi chipoteado, Jesus Cristo foi cuspido, Jesus Cristo foi chamado príncipe dos demônios, mas em nenhum momento Jesus Cristo devolveu o mal pelo mal, isto é, resolvendo assuntos da carne na carne, mas Jesus Cristo continuou no Espírito. Então você está no Espírito para orar e depois sai do Espírito para receber a resposta na carne, razão pela qual você não ouve Deus falando contigo, você não ouve a resposta de Deus, você não aceita a resposta de Deus, mas Deus já deu a resposta e a tua resposta está no Espírito, mas você está no físico querendo buscar o que está no Espírito. Isso é impossível. Isso é impossível. Não tem como você buscar o que está no Espírito no físico. Você precisa estar no Espírito para ouvir o que está no Espírito, para ver o que está no Espírito. Só assim você irá entender o quanto Deus te abençoou. Quem é nascido do Espírito não julga por aparência, porque a aparência nada entende do que vem de Deus. Quem é nascido do Espírito não julga por aparência, porque a aparência não entende as coisas de Deus. Assim diz a palavra de Deus no livro de 1 de Coríntios, no mesmo capítulo. É só descermos um pouco, vamos até o versículo 14. Diz assim, 1 de Coríntios capítulo 2, versículo 14. Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não entende as coisas de Deus. Olha, a carne não entende a resposta de Deus. A carne não entende o falar de Deus. A carne não entende o que Deus está falando. Porque para a carne tudo que vem de Deus é loucura. Para a carne tudo que vem de Deus não tem sentido. Há pessoas que você fala de jejum. Jejua, faça uma abstinência de certos alimentos ou de alimento, faça uma abstinência de água, não bebendo e não comendo, jejua por certo tempo, esteja em total comunhão com Deus. E a carne diz, jejuar, você acha que é para eu morrer de fome? Morrer de fome, eu para poder viver preciso de vitamina, eu para poder viver preciso de estar cheio no estômago, e você está me dizendo para eu deixar de comer, você está me dizendo para eu deixar de beber. Quem vai comer o que tem na minha frente? Quem vai comer o que tem no meu prato? Quem vai beber desta água? Quem vai beber deste sumo? Então a carne começa a falar mais alto, para que o espírito não tenha vida. Está escrito na palavra de Deus, não só do pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isto é espiritual, mas a carne não entende isso. A carne não entende. A carne nunca vai te deixar você jejuar. A carne nunca vai te deixar você estar em total comunhão com Deus em jejum. A carne nunca vai permitir isso, porque a carne não entende as coisas de Deus. Entende que quando você come da couve, come cacana, come chima, come toda a verdura, come laranja, come maçã, banana. Tudo isto é o alimento físico que alimenta a carne. Isto alimenta a carne e não o espírito. Mas o espírito também é alimentado, porque o espírito sente fome também. Mas qual é a comida do espírito? A comida do espírito é a palavra de Deus. A comida do espírito é o jejum. A comida do espírito é a oração, mas a carne não entende isso. Chega um momento que o espírito quer se alimentar, vai orar. A carne diz, não ora. Vai ver aquela novela que você mais gosta. Não ora. Vai conversar com aquela tua amiga, vai começar a fofocar do fulano de xixi, da fulana de xixi. Não ora. Começa a ver o WhatsApp, começa a ver Facebook. Não ora, vai ver aquele filme que vai aparecer aí na TV, um filme com um tema muito interessante. Então você deixa de viver no espírito, começa a viver na carne. Você dá crédito à carne, porque a carne não entende as coisas do espírito. Então o que está acontecendo contigo agora?
Você não entende a resposta de Deus na tua vida porque você está na carne, você dá crédito à carne. Sai da carne e viva no Espírito e você vai entender a resposta de Deus no Espírito. Deus está no Espírito e não está na carne. E Deus já falou: os que me buscam na carne não me acharão. Porque Deus não se agrada com os que o adoram na carne, com os que o buscam na carne. Toda aquela pessoa que busca Deus na carne não vai encontrar Deus. E Deus diz: buscai-me e achareis, se me buscardes em espírito e em verdade. Deus conclui tudo. Se buscar Deus em espírito e em verdade, você o achará. Então saia da carne. Larga a carne. Viva no Espírito. Esteja no Espírito. E você irá entender tudo que Deus tem respondido. Você irá ver a glória de Deus na tua vida. Você irá enxergar a resposta de Deus na tua vida. Apenas saia da carne. Só é possível entender Deus se você sair da carne e viver no Espírito. Só é possível compreender a resposta de Deus se você sair da carne e viver no Espírito. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Se você permanecer na carne, você vai achar loucura tudo quanto vem de Deus. Você vai achar loucura toda a resposta de Deus. Vai ser loucura para ti. Você vai começar a julgar a resposta de Deus. O que aconteceu com o povo de Israel. E Jesus Cristo foi loucura para eles. Até o chamaram de príncipe dos demônios. Foi loucura para eles. Porque estavam na carne, não no Espírito. Assim diz a palavra de Deus no livro de 1 de Samuel. Isso é Velho Testamento, né? 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Estamos terminando a nossa ministração. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Diz assim: porém, o Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Veja só, o homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, mas o Senhor olha para o coração, o Senhor olha para o espírito. Então, o que está acontecendo? Você está a enxergar o que está diante dos teus olhos físicos. A tua resposta não está nos olhos físicos. A tua resposta está nos olhos espirituais. O homem vem no físico, você vem no físico e Deus vem no espírito. E para você poder ver no Espírito como Deus vê no Espírito, você precisa estar no Espírito. Então saia do físico. O Senhor não vem como o homem vem. Sabe que você pode orar por uma coisa, você dizer: Deus, eu quero um marido que tem carro, que tem dinheiro, que tem casa, um marido rico. E quero me casar com ele. Marido que venha me casar. Verdadeiramente Deus constituiu o casamento. Disse: deixará o homem casa do seu pai, sua mãe, unir-se à sua mulher e juntos serão uma só carne. Mas depois Deus dizer: ok, você precisa de um marido que tem carro, que tem dinheiro, mas ele não vai te amar. Falta uma coisa aí, falta amor. Ele não vai te amar. Quantas pessoas que você conhece que tem marido rico, tem casa, tem tudo, mas lhe falta felicidade. Ele não é feliz. Ele, quando fala com seu marido: amor, eu quero isto, amor, eu quero aquilo, o marido responde todas as suas necessidades. O marido está lá, responde tudo o que deseja, mas falta felicidade. Não são felizes. Falta amor. Quantas pessoas você conhece? Eu conheço muita gente. Já tive muito testemunho dessas pessoas que tem marido, tem mulher, que tem tudo, mas não é feliz. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não é aparência física,
Ou não são as coisas físicas que determinam a tua felicidade, mas o que está no espírito é que determina a felicidade. Então não julga por aparência. Procura buscar no espírito a resposta de Deus. Procura ver o que está no espírito. Porque a tua felicidade não vem de aparência, mas vem do espírito. Há muitos que se enganam por aparências, achando que ama um homem só porque ele tem carro, tem dinheiro, tem casa, tem uma mansão. E depois ele começa a dizer: eu amo aquele homem. Você não ama aquele homem. Apenas o teu olho físico é que te fez com que você entenda que você ama aquele homem, mas você não ama aquele homem. Amor não é físico, amor é espiritual. Amor é espiritual. Deus disse: eu sou amor. Deus diz: Ele é amor. A Bíblia diz: Deus é amor. E aquele que não ama não tem Deus, porque Deus é amor. Então Deus não é caro. Deus não é dinheiro. Deus não é mansão. Deus não é bens materiais. Deus é amor. Você pode ter carro, pode ter dinheiro, pode ter bens materiais, mas com falta de amor você não tem nada. Você está vazio. Paulo fala no livro de 1 de Coríntios capítulo 13. 1 de Coríntios capítulo 13. Paulo diz, 1 de Coríntios capítulo 13. Assim diz a palavra de Deus. 1 de Coríntios capítulo 13, versículo 1. Diz assim, versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé que de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ainda que eu tivesse carro, ainda que eu tivesse dinheiro, ainda que eu tivesse uma mansão, ainda que eu tivesse tudo que eu quero materialmente, sem amor, nada disso tem proveito algum. Enxergue a resposta de Deus no espírito, não no físico. Acorda no espírito, não no físico. Viva no espírito, não no físico. Deus já respondeu a tua oração, mas até agora você não enxerga a oração porque você está no físico. Você não enxerga a resposta porque você está no físico. Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Acorda, desperta, saia da carne e viva no espírito. Deus respondeu a tua oração no espírito. Entra no espírito para compreender a resposta de Deus. Se você é de Deus, viva no espírito, porque a palavra de Deus diz: os que são guiados no espírito são filhos de Deus. Os que vivem no espírito são filhos de Deus. Então, se você é filho, você é filha de Deus, então vá no espírito à busca da resposta. Receba essa palavra no espírito, em que Deus te abençoe cada vez mais, despertando o seu espírito, o seu espírito, o seu espírito, o seu espírito.